Quando a mãe ou o pai mata um filho, o crime é chamado de filicídio. O caso sempre chama a atenção das pessoas e levanta várias questões. E quem já está por aqui para debater esse assunto difícil com a gente é o nosso consultor e psicólogo Luciano Edgley. Boa noite, Luciano, bem-vindo. Boa noite, Poli. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Luciano, a gente pode considerar que o filicídio é um tema tabu? Poli, de fato é um tema tabu, é um tema extremamente pesado. A gente sente um peso de falar sobre isso, mas é muito importante que a gente discuta, inclusive para a gente entrar em contato com certas percepções que nem sempre são as corretas. Algumas delas, inclusive, que podem incitar ainda mais essa sensação de desamparo, de ódio que a gente fica sentindo. É um tema tabu porque, em cima da questão da tarefa de mãe, sempre pesa um ideal de perfeição. As pessoas muitas vezes acham que porque a mulher engravida, por exemplo, se torna mãe, que vem um pacote completo do ponto de vista mental e que ela está pronta para fazer o que a gente considera que é certo, para cuidar dos filhos. E situações dessa natureza mostram que não é bem assim, que tem a ver muito com personalidade, com índole, e simplesmente o fato de ela tornar-se mãe biologicamente não vai capacitá-la para se tornar mãe psicologicamente ou até espiritualmente falando. Olha só. Luciano, pelos estudos e pesquisas sobre casos de felicídio, no aspecto da psicologia, o que pode levar uma mãe ou um pai a tirar a vida de um filho? Antes de mais nada, a gente precisa entender que das questões multicausais, como a gente chama, né, na saúde mental. Ou seja, tem várias possibilidades. A gente sempre diz que é uma coisa extrema. Tirar a vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, é sempre muito extremo. E nessa questão, quando envolve filho, o sentimento que mais vem à tona, que mais aparenta ser, que é a tentativa mais vil de se vingar de alguém. Agora, claro, tem uma série de questões psicopatológicas que a gente também tem que ter o cuidado de diagnosticar. E aí eu sempre digo, só após tudo isso ser levantado, tudo isso ser investigado, que a gente pode emitir uma opinião mais focada, digamos assim, mais direcionada. Sim. Agora, no direito, né, Luciano, estar no período do puerpério pode ser um atenuante na pena da mãe que tira a vida de um filho, por exemplo. É verdade que todos esses hormônios dessa fase da maternidade podem causar um descontrole emocional, lembrando que não é o caso, né? Não foi esse caso. É exato, não porque no puerpério. isso já passou um tempo. Então, assim, é muito normal que as mães que, obviamente, passaram 9 meses sendo bombardeadas por hormônios específicos, de uma hora para outra, elas comecem a deixar de receber esses hormônios. E toda aquela questão de o que estava protegido no meu ventre agora está fora, exposto ao mundo. Então, pode influenciar, mas a gente não pode achar que é simplesmente a causa. Eu, como psicólogo, acredito que existe um escopo, um background, um pano de fundo muito mais sério, que eu acho que envolve muito mais, como eu falei agora há pouco, a questão da personalidade, de traumas ou de índole, que somados a tudo isso pode desencadear situações dessa natureza. E no caso dela, fica muito aparente que há uma tentativa de ferir o marido, de, sei lá, causar algum mal. E, infelizmente, ela achou um instrumento muito errado para fazer isso. Muito triste. Luciano, obrigado pela primeira parte dessa conversa. A gente retorna no segundo bloco, pessoal, para falar ainda sobre esse tema. Até já já. Disponha. E a gente volta a falar sobre filicídio por aqui, que é o crime quando a mãe ou o pai matam um filho. Essa discussão voltou à tona depois que uma mulher de João Pessoa matou a filha de 1 ano de idade depois que o marido pediu o divórcio. Luciano Edgley já está por aqui de volta para nos ajudar nessa discussão. Luciano, e a gente fala sobre casos de homens que matam as mulheres quando as companheiras querem terminar o relacionamento. Agora, nesse caso de João Pessoa, a gente vê uma mulher que cometeu um ato horrível após ser abandonada pelo companheiro. Como o abandono mexe com o psicológico das pessoas? É incrível como essa questão é interessante de se debater, Felipe, porque quando você fala que geralmente o homem ele pratica o feminicídio, a gente não está dizendo que não tem, obviamente, também a questão do pai matar o filho. Recentemente, inclusive, aconteceu, né, para o lado do Sudeste. Só que a gente vê muito mais comum, infelizmente, na estatística, quando as mulheres praticam isso. E é como se, para ela estivesse apagando o último laço, o último vínculo, ou estivesse usando o que ela tem de mais precioso para fazer uma agressão extrema para o marido. Então, é como se eu quisesse apagar com aquilo tudo que existia entre nós dois, sabe? É uma extrema decisão, digamos assim, de punição. Então, claro que é um tema muito profundo. Como eu disse para você no início, a gente teria várias possibilidades de discutir sobre isso,
Mas emocionalmente, como você perguntou, é possível que haja um abalo, que haja um surto psicótico e diversas outras possibilidades aí nessa questão. E tem uma interação de uma telespectadora do ITN muito interessante, que a gente traz aqui na tela para compartilhar com vocês. Vamos ver, olha só. Fabiana do Jeremias, boa noite, Felipe Poli, assistindo ao ITN sem entender o que se passa na mente de uma mãe como essa. Tantas mães nesse mundo afora que nunca superam a morte dos seus filhos. Vem essa mulher e tira a vida da sua própria filha sem palavras. E aí, Luciano? É o que muita gente sente também, né? Pois é, veja, há uma questão bem interessante relativa a esse tema, de, por exemplo, mães que vão sofrer um luto, às vezes a vida inteira porque perderam um filho. Para essas mães, digamos, a gravidez, além de ser desejada, ela é esperada, ela é alimentada. Então, a morte desse filho foi uma questão muito externa, né? E no caso dessas mães que tiram a vida dos próprios filhos, é como se o ódio tomasse conta desse amor que, às vezes, eu até pergunto, será que existia de fato? Será que essa criança foi planejada, que ela foi pensada, que ela foi concebida diante de um amor que existia entre o casal? Para mim, claro que eu estou julgando e me precipitando, mas aparentemente não existia esse amor, sabe? Sim. Porque não foi capaz, digamos assim, de segurar, de dizer, não, vou proteger minha filha, não quero nunca mais nada com o pai dela, mas vou, inclusive, levá-la para longe disso. Poupar a sabe? inocência da filha, né? Exato. Agora eu vou mais profundo ainda. Como é que a psicologia enxerga a condição de amor incondicional materno? A gente sempre considera aquele ponto que eu falei lá no primeiro momento, que é o fato da mulher tornar-se mãe não necessariamente vai fazer com que ela tenha os dotes para isso, sabe? Eu costumo dizer que a maternidade é algo que precisa ser, além de desenvolvido, amadurecido, mantido, sabe? Eu acho que é uma formação também muito de fora para dentro, que está muito relativa à cultura onde essa mulher se desenvolve, como é que ela pensa o mundo, como é que ela pensa a vida. Porque, de novo, a gente tende, nós que tivemos mães muito boas e tivemos uma infância relativamente feliz, a ter elas como modelo. Então, tudo que fuja disso, esses pontos fora da curva, a gente estranha muito, sabe? Então, a gente acha que é inconcebível que uma mãe assassine um filho, mas a gente esquece de novo, colocar aquele elemento que é a índole, o caráter e sabe-se lá o que mais. E até porque, só antes da próxima pergunta do Felipe, a formação materna para a mulher já começa na infância, né? Ela já vai se formando para isso. Então, a gente fica realmente se questionando como é que ela tem essa atitude tão extrema. Luciano, e como analisar e saber se um ato tão horrível de tirar a vida de um filho foi cometido no momento de surto? Bem, nesse momento aí a gente precisa das abordagens profissionais e profissionais bem adequadas. Então, precisa-se fazer uma análise psiquiátrica, de preferência por um especialista que tenha experiência no assunto ou até seja especialista mesmo, sabe, no que a gente chama de psicologia forense ou psiquiatria forense. Um psicólogo também. Geralmente é interessante que seja um diagnóstico multidisciplinar, digamos assim, com vários profissionais analisando, sabe? Porque a gente não sabe, por exemplo, se existem traços psicopáticos na mãe, se ela tem traumas que fizeram com que ela tivesse, digamos assim, um sequestro emocional do momento, e se foi de fato um surto psicótico. Então, todo julgamento que se fizer é apressado antes desse, digamos, laudo profissional. Então, é preciso que se estude com bastante cuidado. Luciano, a gente fica sempre trazendo casos aqui que são tristes, casos fortes, que a gente fica se perguntando o que esperar da sociedade diante de tantas coisas. Mas eu queria uma fala sua, até no sentido de esperança para quem acompanha o ITN, que vale a gente registrar que casos como esse são casos fora da curva. Isso. Então, a gente tem muito mais pontos, exemplos de família, do que histórias tristes como essa para contar, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante que a gente pense o seguinte: nossa, por que trazer uma reportagem, por que se falar sobre isso no horário desses? Para que a gente enfatize, inclusive, coisas dessa natureza. São casos muito raros que acontecem na nossa sociedade e a gente precisa entender, como você falou, que são pontos fora da curva, são exceções, entende? Para que as pessoas percebam, inclusive, e possam aprender o que é que foi que causou isso, para a gente tentar evitar no futuro, sabe? Como é que a gente trata a questão feminina, como é que a gente trata a questão de família, como é que a gente conversa e o que é que a gente está fazendo para frear ou mudar essa cultura de violência que está exposto de tantas formas que a gente nem percebe, sabe? Para que essa banalização da vida pare. Então é bacana que a gente se incomode para a gente ter vontade de tentar fazer alguma coisa para mudar, para ver se a gente volta a ter uma sociedade menos violenta, sabe? É claro, e não romantizar a maternidade também, isso é muito importante, né? Tem mulheres realmente que não estão preparadas
para essa atividade. Sem dúvida. Obrigada, Luciano, mais uma vez, viu, pela sua contribuição aqui no nosso ITN. Obrigado a Até vocês. a próxima.